Boa noite, a paz seja com todos. Hoje eu gostaria de ler com vocês uma passagem que se acha em Êxodos, no capítulo 3, do verso 13 ao 14, que diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Dize, pois, mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés se achegou a Deus, ali perto daquela sarça ardente, ele é enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E uma das coisas que o povo do Egito, o povo de Israel que estava no Egito, sempre perguntava era qual era o nome de Deus. Porque essa dúvida não acontecia quando eles viviam na terra deles como nômades, mas quando eles passam a viver no Egito, 430 anos, no meio de uma sociedade pagã, onde haviam muitos deuses, cada um com seu nome, cada deus da mitologia egípcia tinha um nome. E uma das coisas que surgiu no coração dos hebreus foi dizer qual é o nome de Deus. Como é que ele se chama? Eles não sabiam, porque nunca Deus tinha dado nome algum. Então Moisés faz essa pergunta a Deus: quando eu for falar com os filhos de Israel para os libertar ali do Egito, eles vão me perguntar qual é o nome dele, qual é o nome de Deus, o que eu vou dizer? E Deus dá uma resposta a Moisés, dizendo: quando você for aos filhos de Israel, digam para eles que eu sou, mandou dizer. Ou, como diz em certas versões mais antigas, aquele que me enviou a vós. Deus deu a resposta a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Vai e dize que eu sou, mandou dizer. Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Quando ele se identifica desta forma, este é um nome de memorial. Ele disse: esse será o meu nome de geração em geração. Eu sou. Este é o significado do tetragrama hebreu, as 4 letras. Se você pegar uma Bíblia hebraica, lá estará escrito o tetragrama, que os judeus, depois, mais tarde, com medo de pecar e de tomar o nome de Deus em vão, eles não pronunciavam, e então eles perderam o som da palavra, porque naqueles tempos não havia vogais, né? Então eles não sabiam qual era o som. Passou-se o tempo, não sabia-se mais qual era o som. Mas, se você pegar numa Bíblia hebraica, o significado é este: eu sou. Esse é o significado do nome: eu sou o que sou. Deus é aquele que ele é autossuficiente, autoexistente, é aquele que não tem necessidade de nada, é aquele que é o Criador de todas as coisas. Então, ele se identifica desta forma: eu sou. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus ele começa a falar com o povo e ele se identifica ao povo dizendo muitas coisas. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Eu sou a água viva, quem tem sede, vem a mim e beba. Então, Jesus, ele se identificou como o eu sou. Ele, certa vez, disse aos judeus: se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E outra vez, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E nessas duas vezes que Jesus cita, dizendo eu sou, os judeus pegam em pedras para o apedrejar, dizendo que ele estava blasfemando, dizendo que ele era o próprio Deus. Parece que eles entenderam quem era Jesus, porque no capítulo 1 do Evangelho segundo São João, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então este texto diz que o Verbo que se fez carne, e aqui recebeu o nome de Jesus, ele, no princípio, ele sempre foi Deus, era com Deus. Interessante que as versões mais antigas da Bíblia, se você fizer uma pesquisa no grego, ou mesmo na tradução latina da Vulgata, você vai descobrir que esse texto diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e Deus era o Verbo. É esta a versão mais antiga. E Deus era o Verbo. Quando Jesus se manifestou como o Senhor e o Salvador, ele veio para salvar o perdido, e ele se manifestou. No livro do Apocalipse, fala dele, diz assim, capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aqui se identifica como o eu sou, ele se identifica como o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio de tudo e o fim de todas as coisas, e ele também se identifica aqui como o Senhor que é, que era e que há de vir. O eu sou em todos os tempos, aquele que era, que é e que será. Não é? É aquele que é, que era e que há de vir. Ele é Jesus, ele é o Senhor, e ele é o Todo-Poderoso, aquele que vem com as nuvens. Por isso que nós não precisamos nos afobar, não precisamos ficar preocupados, porque nós sabemos que ele voltará para nos buscar. Jesus é o Senhor, Jesus é aquele que nos ama, é aquele que derramou seu sangue para nos salvar, que perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Ele é quem diz ser. Encerrando, só para não ficar longo o vídeo, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, termina, para não deixar dúvidas, não é? Jesus, dando a sua última palavra, diz assim, capítulo 22, aliás, verso 12 em diante: e eis que venho cedo, cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E no versículo 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira.
E no 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Jesus que disse ali: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele diz: eu, Jesus, para não ficar dúvida para ninguém. Eu, Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa confiar nele. Segura nas mãos de Jesus e vai realmente em frente, porque nós sabemos que nós temos a vida eterna em Jesus e que nada, nem ninguém pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre o seu lar. É a minha oração. Que a bênção de Deus te fortaleça, te dê saúde e te dê alegria de viver. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.